Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Rigorosamente, o sujeito do verbo correr é... Nós temos o seguinte segmento. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Primeiro ponto, nós temos que analisar que tipo de período é esse. Se é simples, se é composto. Nós temos um período composto, né? Por quê? Porque nós temos dois verbos. Nós temos a forma verbal é, né? Que é relativa ao verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós temos também essa forma verbal corre, que é relativa ao verbo correr. Dois verbos, duas orações, nós temos o quê? Um período composto. Lembrando que, quando o período contém somente uma oração, ele é denominado ou chamado de período simples ou oração absoluta. Tem que tomar cuidado com essas duas terminologias. Agora, o período é composto, mas ele é composto por coordenação ou subordinação. Vamos revisar os conceitos de coordenação e subordinação. Quando há coordenação, nós temos orações que são independentes, né? Só que elas podem ter uma relação de sentido com outras orações, né? Quando elas são totalmente independentes, nós temos as chamadas orações coordenadas assindéticas. E quando nós temos uma relação de sentido, nós temos as orações coordenadas sindéticas, que têm classificações específicas, né? Aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa, né? Nós temos essas 5 classificações. Não é o que existe no período. Por quê? Nós temos uma oração que tem dependência da outra. Qual oração que depende da outra? Que corre pela minha aldeia. Essa oração, ela depende da oração que é denominada principal. O Tejo é mais belo que o rio. E a subordinação justamente consiste nisso, né? De uma dependência sintática de uma oração em relação à outra. Agora, dentro da subordinação, ou do período composto por subordinação, existem 3 classificações. Nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. No contexto, há uma oração subordinada adjetiva, né? Por quê? Esse que antepõe a forma verbal corre é um pronome relativo e é facilmente substituível por o quê? Por o qual e suas eventuais flexões. Vamos substituir e verificar. O Tejo é mais belo que o rio, o qual corre pela minha aldeia. Pronome relativo. Se eu consigo substituir o que por o qual, a qual e essas flexões, o que ocorre? Nós temos um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Ele pega um termo antecedente, ele retoma um termo antecedente, exercendo alguma função na oração posposta. Agora, o que é perguntado na questão? O sujeito do verbo correr. Substituindo o antecedente no lugar do que, nós temos o rio corre pela minha aldeia. Então, qual o sujeito do período? O sujeito do período é justamente o que? O que ele atua como sujeito dessa oração subordinada adjetiva. Agora, qual a classificação dessa oração subordinada adjetiva? Restritiva, né? Por quê? A oração subordinada adjetiva ela tem 2 classificações. Ela pode ser explicativa ou restritiva. A explicativa ela detém algum sinal de pontuação. Podem ser vírgulas, que é mais comum, e podem ser também travessões. Perceba que não há nenhum sinal de pontuação intercalando. Então, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. E esse que atua como o quê? Como sujeito dessa forma verbal corre. Retomando o antecedente, o rio corre pela minha aldeia. O que corre pela minha aldeia? O que? Perceba uma coisa muito importante. O que é o sujeito do período. Agora, dependendo de como se pergunta, a resposta pode ser diferente. Por quê? Se fosse perguntado a qual elemento o que retoma, seria o rio a resposta. Agora, quem é o sujeito do período? É esse pronome relativo o que? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, porque dependendo da forma a qual a prova está questionando, pode haver uma resposta ou outra. Aí, só há um gabarito possível, né? Que é a letra E, né? O que é o sujeito do período. Mas qual elemento ele retoma? O rio. Não é o rio que é o sujeito do período. O sujeito do período é o pronome relativo que retoma o elemento rio. Então, devemos tomar cuidado com esse tipo de questão. Então, o gabarito da questão aí, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.